E aí, pessoal da Closer Brasil, imagina a cena. Você tá no meio do oceano, seu navio é invadido por piratas e você se torna refém em um bote salva-vidas à deriva, com a morte batendo a porta. Parece roteiro de cinema, não é? Pois foi exatamente isso que aconteceu com o capitão Richard Phillips, o homem que inspirou o filme aclamado estrelado por Tom Hanks. E olha só, quase 2 décadas depois desse pesadelo, ele ainda tem algo muito importante a dizer e um evento especial para participar. Para quem não se lembra, ou para quem ainda não viu o filme Capitão Phillips de 2013, que, aliás, é um clássico moderno, a história é a seguinte. Em 2009, o navio cargueiro Maersk Alabama, comandado por Phillips, foi atacado por piratas somalis na costa da África Oriental. Um episódio que chocou o mundo e colocou a vida do capitão em risco extremo. Ele se ofereceu como refém para salvar sua tripulação e passou dias em um bote apertado sob a mira de fuzis sem saber se veria o dia seguinte. Eu realmente não achei que sairia de lá vivo, contou Phillips, hoje com 70 anos, ao The Post, sobre aqueles dias angustiantes. Ele estava nas mãos de 4 homens armados, em um cenário que parecia não ter saída. A tensão era palpável e a situação desesperadora. Mas a esperança veio de onde ele menos esperava, das Forças Armadas dos Estados Unidos, mais especificamente dos lendários Navy SEALs. Em uma operação de resgate precisa e audaciosa, atiradores de elite dos SEALs eliminaram os piratas em um único movimento, salvando a vida do capitão Phillips na Páscoa daquele ano. Um ato heróico que marcou sua vida para sempre e que, para ele, tem um significado muito profundo. E é por causa dessa dívida de gratidão, que ele chama de minha vida inteira, que o capitão Phillips continua a honrar seus salvadores. Nesta quinta-feira, ele fará um discurso VIP no Oeka Castle, em Huntington, Nova York, durante o gala anual do Museu LT Michael P. Murphy Navy SEAL. A decisão de participar, segundo ele, foi um non-brainer, algo que nem precisou pensar. Quando os pais de Murphy, Maureen e Dan, o procuraram, a resposta foi imediata. O que vocês querem que eu faça? Sim, estarei lá, disse Phillips, que vive em Underhill, Vermont. Ele até brincou que teve que usar um smoking, mas que nem isso o fez hesitar. Desde seu retorno aos Estados Unidos, o capitão, hoje aposentado, tem sido uma voz ativa em diversas causas militares. Mas é a unidade de elite da Marinha, os SEALs, que continua a ocupar um lugar especial em seu coração. Ele mantém contato com um grupo de 8 a 10 deles, seus heróis, como ele o chama. Eu envio uma mensagem de agradecimento a eles todo ano na Páscoa, pelos quase 17 anos de vida que eu nunca teria tido se eles não estivessem lá, revelou Phillips. Eu chamo de titãs, eles não são deuses, são pessoas comuns fazendo coisas extraordinárias. Olha que interessante, uma das partes favoritas de Phillips em eventos dos SEALs é ver como eles vivem e agem, como uma comunidade tão unida, tanto as famílias quanto os combatentes. É algo que eu gostaria que tivéssemos no mundo civil, ele lamenta. E não é só ele que estará lá. Marcus Luttrell, ex-Navy SEAL e autor, conhecido pela missão Lone Survivor, também planeja comparecer ao evento. Será ótimo conhecê-lo, disse Phillips animado. Apesar de toda a intensidade e do trauma que viveu, Phillips afirma que não carrega mais o terror de 2009. Pelo contrário, sua filosofia agora é: por que devo me fixar nas coisas ruins? Ele acredita que todos passam por crises na vida, algumas pequenas, outras que mudam tudo. É apenas uma questão de como você lida com isso, reflete. E por falar em lidar, ele até viu Tom Hanks interpretá-lo no cinema e de forma bem confortável. Ele admira a atuação, especialmente o sotaque da Nova Inglaterra que Hanks conseguiu. Mas, claro, Hollywood sempre dá uma liberadinha criativa. Phillips aponta uma coisa em que o filme exagerou um pouco. A suposta conexão que ele teria feito com o pirata mais jovem, retratado como um jovem desorientado. No início, eu avisei ao jovem: você vai acabar em apuros andando com essas pessoas, ele admitiu. Mas a empatia parou por aí. No bote salva-vidas, o que aprendi é que ele era o louco. Ele adorava sentar-se na minha frente, apontar seu AK e fazer disparos a seco, e depois sorrir para mim. Phillips ainda revelou que 2 dias antes do seu resgate, em 12 de abril, a gangue começou a fazer falsas execuções. Ou seja, nada de síndrome de Estocolmo por ali. Eu não achava que sairia de lá, mas não ia morrer implorando, ele recorda. Eu queria ser forte. Queria que eles soubessem que eu era um adversário, não um passageiro ou refém. Felizmente, não precisei fazer muito. Apenas tive que sentar lá, e os Navy SEALs cuidaram do resultado. Uma declaração que mostra a força e a resiliência desse homem e a gratidão eterna por aqueles que arriscaram tudo por ele. Essa história nos faz refletir sobre a importância da coragem,
da resiliência humana e, claro, do papel crucial de forças de elite como os Navy SEALs. É um lembrete de que, mesmo nos momentos mais sombrios, a esperança e a capacidade de superação podem surgir de onde menos esperamos. E a gratidão, como vemos no Capitão Phillips, pode se tornar um motor para uma vida inteira de propósito e reconhecimento. Meu nome é Misael Xavier e esse foi mais um episódio do podcast de notícias da Closer Brasil. Se você chegou até aqui é porque realmente se importa com informação de qualidade. E é exatamente por isso que criamos este espaço, para quem não se contenta com manchetes superficiais e quer entender o que realmente está acontecendo no mundo. Aqui na Closer Brasil, nossa missão vai muito além de apenas informar. Todos os dias, mergulhamos fundo nos bastidores da política, da tecnologia, da economia e dos acontecimentos que estão moldando nosso futuro. Trazemos análises exclusivas, com textos que você não encontra em outros lugares e uma visão completa dos fatos que realmente importam. Se você acredita que estar bem informado é fundamental para tomar melhores decisões e entender o mundo ao seu redor, este é o seu lugar. Com apenas 2 cliques, você pode se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim você nunca mais perde nossas análises profundas e fica sempre um passo à frente. Não deixe que as informações mais importantes passem despercebidas. Clique agora no botão de inscrever-se, ative as notificações e venha fazer parte da nossa comunidade de pessoas que, assim como você, querem decifrar o impacto real das notícias no futuro que estamos construindo juntos. Nos vemos no próximo episódio.